bem? Você está no canal IBD já, eu sou Renato e hoje nós vamos começar mais um estudo muito bacana, tá? Hoje nós vamos estudar acerca do fruto do Espírito. Então, não é os frutos do Espírito, né? É o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Nós vamos ver passo a passo aqui cada um desses atributos, essas qualidades, né, que formam o fruto do Espírito. Então eu acredito que vai ser um assunto interessante. A gente está estudando sobre a vida de Paulo, né? Isso aqui também foi uma das coisas que Paulo vai colocar na nossa teologia. Então vamos lá. A introdução, o texto-chave, né? Está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tá? Então, são as partes do fruto do Espírito. Antes, vou pedir para você estar se inscrevendo no canal, deixando o seu like, deixa um comentário lá para a gente também, compartilhe com seus amigos, essas coisas ajudam o nosso canal a estar ganhando notoriedade também no YouTube. Bom, sempre que eu pego um assunto para trazer, sempre que eu vou falar de um tema, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não fazer uma teologia, não fazer uma doutrina embasada em apenas um versículo, tá? Você não tem uma doutrina que essa doutrina ela vai vir com base em apenas um versículo, porque às vezes aparece um versículo na Bíblia dizendo acerca de um assunto e por a gente não entender direito aquele assunto que está chegando, de repente eu posso pegar aquilo ali, eu não entendo o que está sendo colocado, eu alegorizo aquele assunto e com base naquele único versículo, sem eu ter ali um pano de fundo, eu faço uma doutrina para a igreja. Né? Quer ver um exemplo? Lá quando Pedro, por exemplo, vai escrever nas cartas dele que Jesus pregou para os espíritos em prisão. Né? E muitas pessoas pegaram esse versículo isolado e disseram que Jesus, quando ele morreu, ele vai lá no inferno. E lá no inferno ele evangelizou as pessoas que estavam mortas ali. E algumas pessoas, depois da morte, tiveram a oportunidade de aceitar Jesus. Né? Isso não existe. Mas é porque pegaram um versículo mal interpretado, né? Um versículo isolado, não souberam interpretar o versículo e criaram uma doutrina em cima dele. A mesma coisa aqui, quando eu vou falar então de fruto do Espírito. Eu tenho que atentar para duas coisas. Primeiro, como eu já disse no início, eu vou até voltar aqui, olha, o apóstolo ele coloca ali bem destacado o fruto do Espírito. Então, quando você aceita o Senhor Jesus, o Espírito Santo ele habita na sua vida. E conforme você vai dando liberdade para o Espírito Santo habitar em você, você vai ser então um templo do Espírito Santo. Né? E quando o Espírito Santo vem, de maneira que você vai dando liberdade, automaticamente ele vai trazendo algumas qualidades para a sua vida. Essas qualidades vêm de um Espírito só, que é o Espírito Santo. Só que Paulo dividiu ela em 9 qualidades. Então eu até coloquei uma fruta aqui, olha, na verdade eu achei que era uma laranja, mas isso é uma mexerica, né? Mas dá para você ter uma noção. Aqui eu tenho uma fruta e ela está dividida em vários gomos, olha. Né? Então o fruto do Espírito é isso, é o Espírito Santo. Só que quando ele entra na sua vida e você vai dando liberdade, o que o Espírito Santo vai fazer? Você vai recebendo essas 9 qualidades. E quanto mais liberdade você der, mais forte essas qualidades vai ficando dentro de você. Tá? Então o primeiro ponto que eu tenho que entender é esse, é o fruto do Espírito. Então, os frutos, porque provém do Espírito Santo. O segundo ponto que eu preciso entender para falar do fruto do Espírito é algo muito importante que chama contexto. Eu não falei do versículo isolado, né? Então, para mim não trabalhar com versículo isolado
e correu o perigo, né, vamos dizer assim, de trazer uma doutrina, um ensinamento que não condiz com a Bíblia, baseado em apenas um versículo, sem entender o que está acontecendo, eu preciso ler o contexto onde aquela fala foi colocada. Porque quando eu leio o contexto, ou seja, aquilo que vem antes e às vezes aquilo que vem depois, né? Quando eu leio esse contexto da fala, para me entender a fala, às vezes só de eu ler o contexto, eu já vou ter uma noção totalmente diferente acerca do que vai acontecer ali no momento daquela fala, tá? Então eu preciso ler o contexto. Vamos entender qual que é o contexto que Paulo vai falar aqui. Então vamos lá. Paulo chama a atenção da igreja sobre o fato de estarem crentes no Senhor, olha só, e dando ouvidos a leis e costumes antigos dos judeus. O pessoal lá estava falando em circuncisão. Circuncisão, isso era um ritual, né, que veio lá do judaísmo e que o povo judeu tinha pegado. E o povo judeu, eles tinham uma coisa muito interessante, porque o que o judeu fazia? Porque às vezes a gente pode pensar assim, mas o judaísmo não segue a Bíblia? O judaísmo não segue a lei do Senhor? Segue. Mas qual que era o problema do judeu? O judeu, ele sempre teve dificuldade com coisas abstratas, né? Tanto é que você não tem a noção do abstrato na fé judaica. Quando você vai na língua judaica, na língua hebraica, quando você vai falar de alguma coisa abstrata, eles têm que trazer aquilo para o literal, para o real, para eles entenderem o que significa, né? Então, por exemplo, céu, Shamaim, eles entendem o que eles estão dizendo, é uma coisa real, né? Fé, não existe a palavra fé no hebraico. O que mais ou menos se assemelha à fé no hebraico é emuná, é aquilo que você se agarra com toda a sua força para não perder sua vida, né? Então, eles sempre têm essa noção. Então, o que acontece? Quando Deus usa Moisés para trazer a lei para o povo, eles preocuparam com a lei. Eles queriam seguir a lei. Porém, a preocupação deles era mais no físico do que literalmente em guardar no coração aquelas coisas. Então, para eles não correrem o risco de desobedecer a lei, né? Para eles não correr o risco, por exemplo, de esquecer em algum momento e desobedecer aquilo que estava escrito na lei, o que os sacerdotes e os judeus, os anciãos judeus fizeram? Eles criaram rituais, né? Eles criaram várias coisas que eram para eles fazerem, que eles fazendo aquelas coisas, eles estavam se resguardando para não descumprir o que estava escrito fisicamente na lei. Então, por exemplo, aquele ritual de lavar as mãos, né, era uma prática que eles tinham para evitar que o sacerdote tocasse alguma coisa impura. E quando você entrava na casa de um judeu, até hoje tem, por exemplo, você vai ter ali eu esqueci o nome agora, que fica colocado à porta da casa de todo judeu, né, enrolado ali, e você abre ali, tem os mandamentos da casa, da palavra de Deus, eles têm os filactérios, né, que eles levam aqui ou levam aqui também. Então eles tinham muitos rituais, para eles era mais importante o exterior do que o interior, né? Para eles, se você guardasse por fora a prática daquilo que a Bíblia estava falando, eles estavam alcançando a salvação. Eles estavam servindo a Deus, né? Para eles, o coração não tinha tanta importância. Por isso que quando aparecem servos, né, judeus, que tinham um coração voltado para Deus, essas pessoas são destacadas, porque eles não tinham muito isso do sentimento, né? Foram poucos os que foram destacando e a Bíblia vai colocando isso para nós. Mas geralmente os judeus, principalmente na época lá os fariseus,
eles se preocupavam muito com o exterior, né? Olha, tem que seguir essa lei, não pode trabalhar no sábado. Então, se alguém trabalhasse no sábado, essa pessoa merecia punições terríveis. Mas, em compensação, no coração deles, se eles precisarem de ajudar alguém e não ajudassem, eles não tinham remorso com isso. E agora, quando essas pessoas aceitam a Jesus, Paulo ele se depara com um grupo de pessoas. O que estava acontecendo com essas pessoas? Eles aceitaram Jesus, mas estavam sendo induzidos a continuar praticando, realizando práticas judaicas. Práticas de um povo que veio fazendo rituais que não levavam eles para a salvação. Eles não entendiam que aquilo apontava para Jesus. Eles queriam continuar realizando rituais, né, sem importar com o interior, mas com o exterior. E, na verdade, isso não era... Qual que era o problema aqui? O problema não era a prática exterior, mas o problema é que o que estava dentro do coração deles que era o importante para o Senhor, né? Porque a palavra nos ensina que aquilo... Paulo mesmo vai continuar dizendo aqui, olha, Paulo diz que Cristo nos chamou para a liberdade e não para sermos presos em outro jugo. E ele orienta para não dar ouvidos às coisas, pois um pouco de fermento leveda toda a massa. Porque quando você tem uma vida realmente transformada pelo Senhor, o que vai acontecer? Aquilo que acontece no seu interior reflete no seu exterior. A transformação de vida que você tem dentro de você, que é o seu encontro com Deus, isso vai refletir no seu exterior. Então a diferença da santificação é essa, porque quando o mundo ele quer impor uma santificação obrigada, forçada, a pessoa às vezes não tem a libertação. O seu interior ainda está contaminado, está sujo, está impuro, ela não abriu ainda o seu coração, sua vida, para que Deus entrasse e operasse. Mas ela está preocupada em manter o seu exterior de uma maneira religiosamente correta, né? E não era essa a preocupação de Paulo. A preocupação de Paulo era que aquelas pessoas, eles aceitaram a Cristo para viver agora uma liberdade. Então aquilo que acontece no meu interior vai refletir para fora. A preocupação, né, que Paulo tinha com os irmãos cristãos é que eles tivessem uma verdadeira conversão, né? Porque quando você tem, veja bem, a verdadeira conversão, você dá lugar para o Senhor, você realmente abre o coração e procura cada dia aprender mais de Deus, você vai transformar de dentro para fora. Conforme você vai dando liberdade para o Senhor entrar, para o Espírito Santo entrar na sua vida, se você era uma pessoa maldosa, você passa a não ser mais. Se você tinha um vício, você passa a ir perdendo esse vício com o tempo, né? É diferente de você parar de fazer as coisas por fora e por dentro você continuar aquela pessoa, a mesma pessoa, o mesmo velho homem, né? Então, o que Paulo queria mostrar para eles? Que eles não precisavam continuar fazendo as práticas judaicas, porque não era aquilo que era religião, que era ser cristão. Ser cristão não era seguir regras, aquelas regras do passado, mas ser cristão agora era ter uma vida entregue a Jesus, era procurar ter intimidade com o Senhor Jesus, era procurar santificação com o Espírito Santo de Deus. E conforme você entregava a sua vida a esse Espírito Santo, a esse Jesus, a sua vida seria transformada. Por isso que ele fala aqui, olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. Por quê? Porque se a pessoa já começava na prática do Evangelho e já infiltrando no Evangelho as práticas antigas, eles continuariam vivendo a mesma religião antiga. Eles continuariam preocupados com o exterior, preocupados com rituais, com o que pode apresentar com os outros, com o que não pode, e o coração ia continuar, como o próprio Jesus disse uma vez, sepulcro caiado de branco por fora. Tá?
Então Paulo continua dizendo que Cristo, ele nos chamou para a liberdade. Olha só, mas não posso usar da liberdade que conquistei em Cristo para dar lugar aos desejos da carne e dar mau testemunho e ainda fazer o mal por aí se dizendo ser crente, né? Veja o que ele diz, que é o Gálatas 5, versículo 13 a 16. Então veja que eu peguei o mesmo capítulo de Gálatas, só que eu fui lá do início, né? Então olha o que ele diz aqui. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorai uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, na verdade, essa é o que diferencia o evangelho de outras religiões, né? Porque toda religião que você vê lá fora, a religião, ela procura te trazer um bem, procura melhorar você, né? Procura fazer você uma pessoa melhor através das suas obras. Ou ela procura te mostrar que as suas atitudes vão fazer de você uma pessoa melhor. O evangelho não, o evangelho de uma certa forma, ele vai me mostrar que o meu melhor, ele não está em mim, mas ele está no outro, né? O meu melhor, ele não vai estar em mim, ele está no outro. Eu alcanço o meu melhor. Preste atenção. O que Paulo quer dizer aqui que é o seguinte, que você se satisfaz no evangelho quando o outro satisfaz. Você se completa quando eu vejo o outro se completando, né? Esse é o segredo do evangelho. É quando eu vejo, eu estou em uma situação, mas eu olho para o meu irmão e eu vejo ele sendo abençoado, eu me alegro com a bênção dele, né? É quando às vezes eu não estou numa situação financeira tão boa, mas o irmão lá tem a porta do emprego aberta e eu me alegro por ele. Então perceba que eu estou tendo uma alegria, eu estou me sentindo realizado, mas aparentemente eu estou sendo divergente comigo mesmo, porque eu estou me alegrando com uma coisa que fisicamente não está acontecendo comigo. Mas espiritualmente a palavra diz que nós somos um só corpo, uma só carne, né? Então se eu sou um só corpo e aquela outra pessoa que faz parte desse mesmo corpo está recebendo bem, eu preciso receber o bem juntamente com ela. E da mesma forma, quando eu estiver recebendo o meu bem, esta outra pessoa, ela vai se alegrar juntamente comigo. Então Paulo fala assim, olha, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, porém, não vos consumais. Por quê? Porque quando eu tenho a ideia de corpo, um corpo ele não se autodestrói, né? Você não pega o seu braço direito e começa aqui a fazer cortes na sua mão esquerda. Apesar que o adversário tem levado pessoas a fazerem isso, né? Você não vai pegar a sua mão esquerda, vai pegar uma faca e começar a se mutilar com a sua mão direita. Você não vai começar a arrancar pedaços do seu corpo, a menos que você esteja sendo induzido pelo adversário para fazer isso. Por quê? Porque o seu corpo, ele o é, né? Todo o seu corpo pertence, nesse sentido, a você. E você, como tal, é o administrador desse corpo. E como administrador desse corpo, que seja o pé, que seja a mão, que seja a cabeça, você vai procurar que haja o quê? Uma harmonia nesse corpo, né? E outra coisa, por exemplo, se nesse corpo nosso
Eu estou com uma dor lá no pé. E às vezes você toma um remédio para melhorar a dor no pé, o restante do seu corpo, ele percebe, que é o que os remédios, na bula do remédio, chama contraindicação. Né? Você toma remédio para uma coisa, mas a contraindicação vai levar você a sentir problemas em outras áreas. Então Paulo quer mostrar o seguinte, que nós somos um corpo. E nesse corpo nós nos alegramos, né, nesse evangelho, com o bem do outro. Eu não converti ao evangelho, eu não aceitei a Jesus para poder mostrar lá para fora que eu sou melhor do que os outros. E tem pessoas que acham que converte ao evangelho e mostra lá para fora que é melhor que os outros, como? Nas suas vestes. É o que está lá no início. Né? É o judaísmo. É o judaizante querendo judaizar as pessoas. Olha, você tem que praticar o ritual X para as pessoas saberem que agora você é dessa religião. Então, quer dizer, você não converte para mostrar para os outros lá fora que você é melhor, que agora você é uma pessoa pura, que você é superior a eles. Você não converte para mostrar que você é mais inteligente, que você é mais santo. Não, você converte ao Senhor porque você descobriu que só Jesus é que pode governar a sua vida e te levar para o céu. E agora que você entendeu isso, você só é feliz totalmente quando você vê o corpo esse corpo de Cristo recebendo bênçãos e cada dia ele aumentando mais. Então perceba que nesse âmbito eu não posso ter então aqui dentro contritos, dissensões. Por quê? Porque se eu tenho dentro do corpo de Cristo, eu como servo de Deus, eu tenho atritos, dissensões, brigas com aqueles que estão ao meu redor, né? Mesmo que eu mantenha as tradições, se eu sou de uma igreja, de uma determinada denominação que não pode usar calça, a irmã vai usar só saia, e de repente o irmão não pode usar bermuda, e ele não usa bermuda, usa só calça. Mesmo que você siga à risca essas coisas, mas se por dentro você odeia, você não sabe perdoar, você gosta de estar criticando todo mundo, você se sente superior às pessoas, quando você se reúne, você não se reúne na igreja para adorar o Senhor juntamente com o restante da igreja, mas você vai ali para poder ver quem está com a melhor roupa, quem vai pregar mais bonito, quem vai cantar mais bonito. Né? Então, dessa forma, o que está acontecendo? Eu não entendi o evangelho. Eu não estou vivendo o verdadeiro evangelho. Quando eu não vivo o verdadeiro evangelho, o que eu estou fazendo? Eu estou devorando a mim mesmo e aos outros que estão ao meu redor. Né? Então, Paulo continua. Paulo vai nos mostrar o que tem no mundo. Aquilo que o diabo ele tem plantado para nos destruir e que qualquer brecha que eu der possa receber essas qualidades por causa da minha natureza da carne. Paulo ainda diz que existe uma batalha e que quem você alimenta é que vai ficar mais forte. Né? Ou seja, o que Paulo está falando aqui? Que o adversário que está no mundo, né, ele está feliz quando você está no mundo. Ele não te perturba se você está lá e você já é dele. Por quê? Existe uma batalha, olha só, porque a carne cobiça contra o espírito cobiça contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Nós já estamos avançando, lá em Gálatas 5,17. Ou seja, o que Paulo mostrou aqui? Queira você ou não, você está no meio de uma batalha espiritual. E dentro dessa batalha, você tem livre-arbítrio para escolher se você está do lado de Deus ou se você está do lado do adversário. Ou seja, aquilo que você alimenta com mais força na sua vida, aquilo vai ter mais força em você. Mas a balança não é igual.
Quando eu falo de livre-arbítrio, é como se você imaginasse o livre-arbítrio e aqui você tem o bem, aqui você tem o mal. O mal já está assim, olha. Sabe por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa que veio lá de Adão, ela permanece em nós. Então eu não preciso fazer esforço para herdar a natureza do pecado. Eu já a tenho. O meu esforço nessa batalha espiritual é para herdar a natureza divina. É para herdar os dons do Espírito. Não é para herdar os dons da carne, porque isso já vem de graça na minha vida. Então Paulo ele vai nos mostrar que quando você, veja bem, mesmo que você aceitou Jesus, reconheceu Jesus como seu Salvador, mas se você não dá liberdade para o Espírito Santo entrar em você, automaticamente você ainda continua vivendo a velha vida. Você continua vivendo o velho homem. Você ainda continua sendo aquela pessoa que não teve um novo nascimento. Que o novo nascimento, ele não é simplesmente você batizar nas águas. Batismo na água é um testemunho público de que agora você é uma nova pessoa, mas o verdadeiro nascimento é quando você tem um encontro real com Jesus e passa a deixar esse Jesus entrar cada dia mais dentro do seu coração. E Paulo ele vai mostrar então quais que são as coisas que quando você ainda não aceitou Jesus, o diabo ele tem plantado na vida das pessoas. Olha só. Ele chama isso de obras da carne. E ele diz que as obras da carne são o adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, né? Então, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, né? Inveja, homicídio, bebedice e glutonaria. Essas coisas que Paulo ele vai classificar como obras da carne são heranças que nós temos do nosso pecado ou do pecado original, tá? Isso daqui automaticamente você herda. Nem todo mundo vai herdar todas essas coisas, né? Você vai conhecer pessoas que estão no mundo lá fora hoje, pessoas que nunca aceitaram Jesus, né? Algumas pessoas provavelmente podem morrer sem conhecer a Jesus, e essas pessoas nunca praticaram adultério, por exemplo, né? São pessoas extremamente qual que é a palavra? Fiéis ao seu companheiro. São pessoas que às vezes têm um casamento exemplar, né? São pessoas que não se tem nada que questionar quando se fala a questão de fidelidade entre o casal, né? Ou seja, essa pessoa, ela nasceu no mundo, ela é do mundo, melhor dizendo, ainda não teve encontro com o Senhor. Essa pessoa, ela tem a herança pecaminosa, mas essa pessoa não conhece o que é o adultério. E se essa pessoa não conhece o que é o adultério, muito provavelmente essa pessoa não vai ter problema com fornicação, ela não vai ter problema, talvez, desse lado com a impureza e nem com a lascívia, provavelmente, né? Ou pode ter outros que, às vezes, ele não tem problema com adultério, né? Porque ele é fiel ao seu companheiro ou à sua companheira, mas essa pessoa, ela tem uma luta interna, né? Que ela luta constantemente para não cair na fornicação, na impureza e na lascívia. Porque na sua regra de moral, essa pessoa entende que isso para ela é errado. Mas provavelmente alguma dessas coisas vai atingir a vida dessa pessoa, tá? Por quê? Porque são várias características que o adversário ele tem deixado à disposição.
E ao longo da vida, daquela pessoa que não tem intimidade com Deus, alguma dessas coisas aqui vai estar acometendo a vida dessa pessoa, né? Então, por exemplo, iras, né? Quantas pessoas você conhece que às vezes são pessoas extremamente educadas, conversa com você medindo palavras para não te ofender, tá? Conversa com as pessoas da melhor forma possível. Mas no momento em que essa pessoa, ela ira, que acontece alguma coisa que tira essa pessoa do seu chão, essa pessoa ela é tomada de uma ira, que essa pessoa ela esquece tudo que ela fazia. Então ela xinga palavrão, ela grita, ela, sabe? Ela perde a educação. Então, todas essas coisas atingem. E mais, eu falo mais. As obras da carne, ela está aí também para vir sobre a vida do crente. Por quê? Porque quando Paulo escreve aqui, Gálatas, o livro de Gálatas, Paulo não escreve Gálatas para o ímpio. Paulo escreve o livro de Gálatas para a igreja, para a crente. Então o que Paulo estava mostrando? Que qualquer servo, qualquer crente está sujeito a todas essas coisas. Qualquer crente está sujeito a adultério, fornicação, impureza, lascívia. Qualquer crente está sujeito a idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia. Qualquer crente está sujeito a emulações, iras, pelejas, dissensões. Qualquer crente está sujeito a heresias, invejas, homicídio, bebedice e glutonaria. Tá? Ele falou assim, olha, as obras da carne são... E ele vai expor para nós isso aqui. E outra coisa que talvez você não saiba. Quando você olha para a sua igreja e você percebe dentro da sua congregação panelinhas, você percebe brigas dentro do conjunto de jovens, brigas no ciclo de oração, brigas no grupo de louvor, brigas entre o instrumentista, tá? Falta de união. Você já observou? Atente para essas coisas que de repente pode estar acontecendo na sua igreja e leia essas obras da carne. Sabe o que você vai descobrir? Que essas coisas estão acontecendo porque essas pessoas estão dando lugar para as obras da carne. Porque automaticamente são servos que estão indo na igreja, mas que ainda não abriram totalmente a sua vida para o Senhor. E essas pessoas, como ainda não abriram totalmente a sua vida para Deus, o seu coração, a sua vida ainda é movida por algumas qualidades, algumas qualificações das obras da carne. Né? Então pegamos aqui, por exemplo, inveja. Muitas das brigas, das discussões e dos problemas que pastores têm em igrejas é por causa disso aqui, olha. É crente que tem inveja. Tá? Você vê lá, às vezes, um grupo de louvor ou um grupo de jovens, vamos pegar assim. Então, hoje, a irmã seleciona uma jovem para fazer o solo. Aquela jovem faz o solo fica lindo, fica tremendo, as pessoas elogiam o solo que ela faz um solo no próximo dia e ela continua sendo elogiada. Então, a vaidade, ela entra no coração. A vaidade chega. E aí, quando chega amanhã ou depois, aquela mesma regente vai dar oportunidade para um outro jovem ou uma outra jovem fazer solo. E às vezes aquela outra jovem vai cantar tão bonito quanto, ou às vezes melhor, do que aquela que cantou anteriormente. Ela também vai receber elogios. Por sua vez, ela vai gostar daqueles elogios. Da segunda vez que ela vai cantar, ela vai receber mais elogios. Às vezes ela também vai se ensoberbecer com aqueles elogios. Mas a primeira jovem que fez o primeiro solo,
Quando vê que a segunda está recebendo também elogios por ter cantado bem, o que vai entrar no coração dela? Inveja. Porque ela pensava que só ela que cantava bonito. Ela pensava que só a voz dela que era boa. E agora, na hora que ela viu a outra cantando bonito, na cabeça dela, ninguém nunca mais vai chamar ela para cantar. Né? Ninguém mais vai gostar dela, porque agora as pessoas gostam da outra. Ela também não vai poder ter lugar. E isso é uma enganação, porque na obra de Deus, irmãos, tem lugar para todo mundo. Né? O regente, o dirigente desse jovem, dessa jovem, vai ter um pouquinho de dificuldade, porque ele vai ter que trabalhar agora no coração desses jovens, principalmente dessa jovem, né? Porque ele não pode brigar, ele não pode xingar, ele não pode excluir, porque se ele a excluir, o que vai acontecer? Ele vai estar contribuindo para ela sair da presença de Deus. Mas ele também não vai poder deixar ela com esse sentimento de quê? Aqui, ó, inveja. Então ele vai precisar fazer um tratamento com ela, conversar com ela, mostrando para ela a importância de viver em sociedade, viver em grupo, onde todo mundo tem a sua importância. Então, olha que interessante, eu estou falando de obras da carne. Aparentemente, nós estamos apontando para o homem lá fora, mas Paulo escreveu isso aqui, olha, para a igreja. E eu estou mostrando para vocês que isso daqui é o motivo das grandes dificuldades que nós enfrentamos dentro da igreja. Nós enfrentamos também dificuldades assim no nosso lar. Né? Às vezes, dentro do meu lar, eu pratico idolatria. Sabia disso? Às vezes eu pratico a idolatria dentro do meu lar. Às vezes eu gosto demais da minha esposa. E não tem nada de errado eu gostar, eu amar, eu cuidar da minha esposa. Mas a palavra diz que no lugar de Deus, nada toma o seu lugar. Deus ele precisa de ser soberano na minha vida. Depois do Senhor vem qualquer outra coisa. E muitas pessoas, às vezes, idolatram a esposa, idolatram o marido, né? Idolatram os filhos, não aceita ninguém falar mal do seu filho, né? Ou da sua filha, ou dos seus filhos. E nessa idolatria que muitas vezes é trazida dentro do lar, acaba gerando um problema dentro do próprio lar. Porque no momento que eu pratico idolatria, eu me afasto da presença de Deus. E quando eu me afasto da presença de Deus, eu dou brecha para o diabo entrar dentro do meu lar e causar contenda, causar dissensões, pelejas. E aí vai acontecer o quê? Iras. Vai acontecer porfias. Dependendo do lar, vai entrar a impureza. Dependendo do lar, vai entrar a lascívia. Dependendo do lar, entra o adultério. E muitas vezes, quando você assusta, dentro de um lar cristão, você ouve notícia que o casal está se separando. Interessante, né? Então, perceba, Paulo escreve para crente. Nós herdamos isso do nosso DNA. É a nossa herança pecaminosa. Então fica a pergunta, tudo bem. Como combatemos isso? Né? Porque já que eu sei que eu herdei isso lá de Adão, do pecado original, e que quando agora eu chego na presença do Senhor, que eu encontrei eu encontrei o verdadeiro evangelho, a minha vida ela precisa de ser transformada. Como que eu vou combater essas coisas? Qual que é a ferramenta que Deus me dá para que eu possa combater as obras da carne que muitas vezes são tão fortes na minha vida, né? Aí que entra o fruto do Espírito, tá? Aí que vai entrar o fruto do Espírito. Quando eu entendo isso, eu entendo que eu estou sujeito a todas essas coisas e que eu preciso de uma arma para combater. Aí eu vou entender que agora entra em mim o fruto do Espírito, dividido em 9 qualidades, que são
as qualidades que nós falamos aqui no início. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, tá? Então nós vamos conhecer agora a fundo quais são e como funciona o fruto do Espírito, quais são essas qualidades e como eu posso fazer para conseguir essas qualidades, para ter o fruto do Espírito na minha vida e automaticamente transformar, lembra do início? Não o exterior, mas transformar de dentro para fora. E que as pessoas agora possam olhar para mim e ver um Renato transformado. Possa olhar para o meu ministério e ver um ministério transformado. Possa olhar para o grupo de louvor ou para o grupo da minha igreja e ver aquele grupo transformado, né? Então vamos conhecer cada um, porém nós vamos conhecer isso no nosso próximo encontro, né? Já ficamos um pouquinho de tempo aqui, já tem mais de 30, 40, quase 40 minutos que nós estamos falando, né? Então, para que fique uma aula mais didática, para que você consiga acompanhar ponto a ponto e não fique cansativo para você o estudo da palavra, né? Nós vamos parar por aqui e no nosso próximo encontro nós vamos começar a estudar as qualidades do fruto do Espírito, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com Deus. Não deixe de compartilhar isso com outras pessoas, tá? Quem sabe você tem aquele irmãozinho lá que dá aquela dor de cabeça na igreja, né? Aquele irmão que você sabe que precisa de ouvir, mas não vai falar diretamente com ele. Vai falar assim, olha, eu encontrei um estudo tão bom lá na internet que fala sobre o fruto do Espírito. Traz ele para participar também, para poder conhecer. Quem sabe através desse conhecimento você não pode mudar uma vida lá na sua igreja, na sua congregação, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.